Acelera Mundo! Estamos no ar, sim, estamos com mais uma live trazendo informação sobre o motociclismo. Bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você assistindo na hora que você estiver. Canal Esporte Total, momentos emocionantes, com muita informação a partir de agora. Já ativa as legendas, a dica tá aí na tela, estamos em 12 idiomas. Lembrando que durante a live não tem legendas, mas na sequência, logo que o YouTube processar o vídeo, né? Sempre enviaremos as legendas em vários idiomas para você acompanhar a hora que você quiser. Compartilhe esse vídeo com seus amigos de outros países, nos dê uma força. No ar mais uma live, então, trazendo o motociclismo em destaque no dia de hoje, sempre falando principalmente da MotoGP. E hoje o assunto, claro, são os testes de Sepang. Vou trazer os tempos dos 3 dias e no fim da live vou trazer os tempos combinados, vou trazer as impressões dos pilotos, enfim, muita coisa legal. Vem comigo, a live mais completa do Brasil sobre a MotoGP. Então vem comigo que vale a pena, muitas informações interessantes que você acompanha a partir de agora. Antes do convite, deixa o like, se inscreva aí, acione o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Vídeos diários sobre os esportes que nós abordamos aqui no canal. Falamos de automobilismo, especialmente Fórmula 1, também do mundo das lutas, especialmente o UFC e o motociclismo, especialmente a MotoGP. Então aguarde sempre as informações. Lembrando também que nós transmitiremos aqui no canal ao vivo para você as melhores corridas e lutas ao vivo em 2023, né? E sem mais demoras, vamos então iniciar o nosso vídeo. Lembrando, não deixe de comentar aqui no chat, interaja comigo no ao vivo. Caso assista esta live depois, você pode interagir também via comentário. Também participe do nosso grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição. Você quer conversar conosco diretamente? Tem um grupo do WhatsApp, link, WhatsApp, Telegram, tem vários grupos, né? Mas o do WhatsApp é o pessoal mais participa lá. O link está aqui na descrição. Antes de começar a trazer já o chat, porque o chat é muito importante, né? Vamos lá. Um abraço ao Nilo Bob, que já está participando aqui conosco. Se estava agendada a live, eu não sei, mas estava aqui de boas no trabalho e fui botar algo para ouvir no YouTube e pá, uma live sua. Não estava agendada, não. Infelizmente eu ainda não consigo ter um horário fixo para as lives, né? Eu faço quando dá na telha. Deu tempo, eu faço. E agora, hein? Quem tá aí tá, quem não tá, assiste depois, tá certo, galera? Mas deixa nos comentários qual é o horário que você prefere pra live e quem sabe no futuro eu coloque aí um horário fixo. Bom, vamos ao que interessa então. 3 dias dos primeiros testes em 2023 da MotoGP concluídos com sucesso. Vamos então aos tempos e também alguns detalhes para você. Quero começar trazendo aqui. Olha a cara do Quartararo aí, né? Daqui a pouco eu falo dele e dos demais pilotos da MotoGP. Vamos começar com os tempos do dia 1 rapidamente. Não vou me alongar muito no dia 1 e no dia 2. Aqui o Marco Bezzecchi no dia 1, da Ducati, né, fazendo 1:58.4. O Maverick Viñales da Aprilia foi o mais rápido no dia 1. Foi o segundo mais rápido com 1:58.6. E o Enea Bastianini fechou o top 3. No dia 2... Jorge Martin foi o mais rápido, 1:58.7. Miguel Oliveira o segundo, 1:58.8. E o Pol Espargaró o terceiro. Olha o Pol Espargaró aí, 1:58.8. Tá aí os tempos então do dia 1 e do dia 2. Fica até o final. No final eu trago os tempos combinados então com relação aos 3 dias de testes. No dia 3 tivemos os seguintes tempos. Luca Marini o líder, 1:57.8. Pecco Bagnaia segundo, 1:57.9. Olha as Ducati aí! E a Aprilia vindo pelas beiradas, correndo pelas beiradas, com o Maverick Viñales em terceiro colocado. Os tempos do dia 3. Certo, então vamos lá.
Começar aqui falando do Quartararo, imagem na tela pra você. O Fábio Quartararo tá com uma cara não muito legal, né? Antes de começar, então, falando das impressões dos pilotos, a dica aí, acesse o nosso... Dica e convite, né? Acesse o nosso site. Esse que eu vou colocar aqui na tela agora pra você. O nosso site é o informatudo.com.br. Se você colocar /esportes, claro, você acessa os nossos esportes. São esses três aí que você vê na tela. Motociclismo, automobilismo e mundo das lutas. Lá tem, além de muita informação, também nossa rádio com os maiores clássicos de todos os tempos. Confira por lá. Esse aqui, ó, aí no cantinho direito superior, tem o nosso tocador ali, você vai ouvir boas músicas no nosso site. Vamos lá então, falar do Fábio Quartararo, meus amigos. Fábio Quartararo, deixa eu colocar aqui as legendas, não posso tirar da tela. Aí. Bom, o Fábio Quartararo expressa algumas preocupações profundas rumo a 2023, né? Apesar de uma exibição satisfatória. No dia 2, o francês se abre com a falta de ritmo de uma volta da Yamaha no teste de Sepang. Um desastre. Quartararo enviando mensagem clara à Yamaha, né? Tá aí a informação. Sobre os pneus, Quartararo disse: com o pneu velho, sinto-me super contente. Com quase 22 voltas com o pneu, fiz 2.00 de tempo. E quando colocamos um novo, é um pesadelo. Temos que entender por que com um pneu novo não podemos dar um passo à frente. Sabemos que isso é o mais importante agora, com as corridas de velocidade e classificação, e agora não podemos dar um passo à frente. No ano passado também houve dificuldades na qualificação, mas não é por isso que estamos um segundo atrás. Não me parece muito bem e espero que em Portimão encontremos a solução. E ele segue: não temos ideia de porquê. Olha só, né? Estamos tão longe. Temos de recompor tudo antes de Portimão. Precisamos saber de onde vem o problema, porque a cada temporada a qualificação se torna cada vez mais importante e a cada ano temos um pouco mais de problemas nessa área. Palavras do ressentido francês. Do outro lado, Jorge Martin, que eu vou colocar a imagem agora na tela. Após o primeiro dia de testes e quarto lugar na classificação diária, Jorge Martin da Pramac Ducati mostrou seu entusiasmo com o novo motor de fábrica da Desmosed TGP 23. Ele disse que o motor 2023 da Ducati é muito melhor, olha só, né? Abre aspas, posso confirmar depois de hoje que nosso motor 2023 é muito melhor que do ano passado. Palavras do Martinator. É uma boa jogada, sinto-me melhor em todas as áreas, mas temos muito trabalho na parte eletrônica agora. Temos que reprogramar todos os mapeamentos porque tudo é diferente com o motor, fecha aspas. Ele disse isso ainda no primeiro dia de testes, lá na sexta-feira. Uma coisa interessante, né? Logo que a Yamaha foi colocada na pista para testar, os fãs já ficaram felizes, porque a Yamaha veio com mais potência, que é justamente o problema que ela teve no ano passado e não conseguiu resolver durante a temporada. Porém, eu logo disse, né? Mas e a Ducati? Será que não vai vir melhor também? Será que não vai melhorar também? E sim, a resposta é sim, a Ducati também melhorou. Fique aí, daqui a pouco eu vou falar mais sobre os dois assuntos, Yamaha e também Ducati. Próximo assunto, ou melhor, próximo, hoje eu vou trazer só as impressões dos pilotos, né? Quero falar também do Joan Mir, este que você vê aí na tela. O Mir também vem bem, né? Ele da Repsol Honda continua a sua adaptação à Honda RC 213V durante os testes oficiais de MotoGP em Sepang. O espanhol testou algumas peças, mas ainda não se sentiu pronto para um ataque de tempo. Ele disse, abre aspas, ainda estamos muito atrasados, mas estamos trabalhando duro e também testando muitas peças diferentes. Experimentei algumas carenagens diferentes, algumas das quais mudaram muito o caráter da moto. São palavras também da sexta-feira, né? O 12 vezes vencedor de GP tem esperanças especiais no ex-engenheiro da Suzuki, o Ken Kawashi, que será diretor técnico da Honda a partir desta temporada. Ele fala, Ken tem seus métodos, e esses métodos funcionam bem para a Suzuki. É por isso que tentamos implementar os seus métodos de trabalho e ideias e aprendemos com ele. E vendo os tempos finais, nota-se bem que ele está perto
do companheiro de equipe, a estrela Marc Marques, né? Então, sem dúvida, daqui a pouco eu trago os tempos combinados, né? E o Joe Mir parece que se adaptou bem à Honda. Está super colado no Marc Marques. Já o próprio Marc Marques, essa fera que você vai ver agora na tela, não estava exatamente cheio de confiança após o primeiro dia de testes em Sepang. Não é de admirar, né? Considerando os resultados da Honda, que não são muito diferentes do ano passado, né? A exceção do Mir, né? Que, como já dissemos, terminou próximo do companheiro da equipe. Na sexta-feira, o Marc Marques 93 disse o seguinte, abre aspas: sim, tenho 4 motos dos boxes, mas as diferenças não são grandes, falou ele sobriamente, né? Temos diferentes conceitos e coisas para tentar. A pré-temporada às vezes é difícil, porque você pode sentir diferenças bastante claras nas motos em cada corrida. Para mim foi um dia positivo, porque fisicamente me sinto muito melhor do que há um ano. Isso foi importante, a sensação é mais ou menos a mesma de Valência, porque é basicamente a mesma moto. Marc Marques também foi o único da Honda que testou a moto 2023 sem asas. Ele foi o escolhido pelo simples motivo de ser o mais experiente. E ele não reclamou disso, né? Testou então a Repsol sem as asas. E a Aprilia? O piloto de fábrica da Aprilia, Maverick Viñales, explicou na hora do almoço, sexta-feira em Sepang, que a nova máquina de fábrica de Noale lhe deu uma sensação melhor do que a antiga RC GP22 desde o início. Ele falou: focamos-nos muito hoje na comparação entre a moto antiga e a nova. Explicou, né, o 9 vezes vencedor de MotoGP e campeão do mundo de Moto3 em 2013. Ele fala: tenho a sensação de que a nova moto é melhor do que a do ano passado. Agora é se acostumar ainda melhor com a Aprilia 2023. Até agora tudo sobre esta versão é positivo. Não notei nada negativo. Isso é um bom sinal para o primeiro dia. Viñales terminou os testes muito bem, né? Em terceiro. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Já ao final do terceiro dia ele disse o seguinte, abre aspas: estou muito contente e satisfeito com o trabalho que a Aprilia fez no inverno. Estou grato por isso. Sinto-me muito natural na moto, mas ainda assim sinto que podemos melhorar bastante. No final experimentamos muitas peças, não precisamos de nada na afinação, apenas experimentamos peças. Estou muito contente, honestamente estou muito contente com o teste. Em Portimão temos de fazer outra etapa. Não estava realmente focado na velocidade máxima. Estava focado em outras coisas. Nas coisas que perdi no ano passado. Parece que nessas áreas melhoramos. Especialmente do meu lado não há muito a dizer. Eu só quero começar a correr, disse o Maverick Viñales. Para mim ele é uma surpresa, né? Maverick Viñales para mim é uma surpresa nesses testes da MotoGP em Sepang. Ele veio muito bem, né? Só que teste é teste e corrida é corrida, né? Temos que esperar começar para ver o que vai acontecer. Próximo a falar por aqui, vamos falar do Luca Marini, meus amigos. É verdade, o meio-irmão do Valentino Rossi. Luca Marini também era só alegrias, né? O piloto que fixou o tempo em 1:57.889 também mostrou um ritmo potente e confessou estar espantado com a quantidade de pilotos que terminaram dentro do mesmo segundo. Ele disse, abre aspas: também mantive um bom ritmo na corrida sprint, baixo 59, e também fiz algumas simulações de ultrapassagem. Precisamos entender melhor como lidar com esse tipo de distância, porque será uma corrida exigente. A classificação me surpreendeu, são 20 pilotos e 1 segundo de diferença, o nível é muito alto, qualquer um pode vencer, mas o importante é se manter lá. Faz tempo que a MotoGP tem isso, né? Dentro de 1 segundo... Você conta aí 1, 2. Nesse tempo, 10, 15, 20 pilotos andando, né? Uma coisa fantástica aí, 2023 será assim novamente. Não vejo a hora, meus amigos. Deixa eu me arrepiar aqui só de pensar. Não vejo a hora de começar as corridas. Lembrando, vamos transmitir ao vivo aqui no canal, hein? Ao vivo aqui no canal estaremos narrando as corridas como foi também no ano passado
ano retrasado, já é o terceiro ano agora de transmissões da MotoGP. Próximo assunto. Mas antes o chat, vamos lá, galera participando, que legal, hein? 9h30 da manhã, quase 10 horas, e a galera participando no chat. Imagina se eu colocar no horário nobre essa live, né? Lá por 8 da noite. Por enquanto não dá, né? Mas aí eu imagino. Vamos lá, galera participando aí. Deixa eu botar o chat na tela. Eu sei, você é apaixonado por MotoGP igual nós, né? Apareceu algo do assunto, estamos todos aí. Nilo Bob, rapaz, o Maverick parece ter pego a mão mesmo com a Aprilia. Mas lembrando, no passado também foi assim no comecinho nos testes, né? Depois ele desandou, né? Apesar que, agora, claro, ele já tem um ano de experiência com a marca, né? Então, em teoria, tudo pode mudar, né? Alô, Michel Carioca, já passou da hora do Mark Marques 93 sair da Honda. Os caras desaprenderam a fazer motos. Fala, Michel! Aquele abraço. A Honda faz tempo que patina, né? E o Marques é que salva, tem salvado ela. Só que, ultimamente, isso não tem mais acontecido, né? Valeu, pessoal, pelos comentários. Continue comentando aí. Comente aí que eu coloco seu comentário e falo de você aqui na tela. Vamos ao próximo assunto. Próximo piloto a falar, né? Hoje é somente sobre as impressões dos pilotos e os tempos, né? Olha que live sensacional. Um resumão dos 3 dias de teste em uma única live. Antes de continuar, você que apoia nosso trabalho, puder e quiser, nosso Pix está aí na tela, você pode doar qualquer valor. As 2 chaves estão ali, nosso e-mail, o nosso telefone também. Qualquer valor é bem-vindo para auxiliar nessa causa de divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo mesmo, certo? Vamos seguindo, falar agora do Miguel Oliveira. Você que está em Portugal assistindo nossa live, deixe seu comentário. Comunidade portuguesa sempre ligada também aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Tá aí o Miguelito. E para o português Miguel Oliveira. Opa. O potencial é bom. Ele fala: eu tenho sentimentos mistos, acho que o trabalho está muito sólido. Estou fazendo um bom esforço para andar de moto. Ainda hoje os ataques às tabelas de tempo não me parecem naturais e forcei muito as coisas. E não consegui tirar nenhum benefício dos pneus novos, o que foi um pouco... Sei que é frustrante, mas para um teste de 3 dias é o que é. Sei que todo mundo quer jogar logo com bons momentos e não temos muito tempo para nos adaptar. Então é o que é, mas o potencial para fazer as coisas é muito maior do que os resultados mostram. Não é o ideal, mas acho que estamos construindo uma base forte para começar a temporada. Palavras então do Miguel Oliveira, nossa torcida para ele. Miguel Oliveira, que vem de Aprilia agora em 2023. E o campeão do ano passado, o que achou dos treinos, dos testes? O Pecco Bagnaia, tá aí a bonitona Ducati na tela. O campeão do mundo 2022 disse o seguinte, abre aspas: estou feliz e orgulhoso do trabalho que fizemos, sinceramente. Ontem pensei que o trabalho estava feito, a bom nível, mas hoje encontramos alguns problemas e contornamos a todos os níveis. Na última hora de testes, fizemos uma grande mudança na eletrônica. Demos um grande passo em frente e a partir desse momento ficou claro na sessão em termos de tempos de volta, porque com os pneus usados comecei a fazer 59.1, 59.0 e correu tudo bem e estou muito contente com isso. Depois Bagnaia admitiu problemas no ataque aos tempos, agora que considera natural, porque também tem uma moto nova e garantiu que esta, né, é efetivamente melhor que a antecessora. Olha só, hein? Ele falou: acabei de fazer alguns time steps ontem, antes de começar a chover, e como sempre, os primeiros ataques não são fáceis de fazer, porque você tem que forçar em um outro limite, mas me senti muito bem com a moto. E naquele momento eu senti e quero muito continuar o trabalho com a moto 2023, porque é um passo à frente. Sua moto estava escorregando, olha só, abre aspas. Até a primeira saída
Depois do almoço eu estava lutando com a elevação, porque estava muito nervoso. E era muito difícil abrir o acelerador, porque a moto estava se movendo muito e escorregando muito. No mesmo momento em que resolvemos, mudamos aquela parte da elevação e tudo ficou como usar a moto 2022, mas com mais velocidade. Agora meu foco será dar mais um passo à frente. A única coisa que falta é o manuseio, porque o manuseio da moto de 2022 foi um pouco mais fácil. Este é mais agressivo, é mais nervoso, mas é algo em que podemos focar em Portimão, que é muito importante. Interessante isso que ele falou, né? Ele chamou a moto 2022 de fácil em comparação a 2023. Mas vamos lembrar aqui muito bem que no começo da temporada passada, até a metade da temporada ali, a configuração usada por ele e pelo Jack Miller foi mista, devido ao excesso de agressividade do novo motor. Então eles usaram a configuração mista 2022, 2021 para poder domar esse motor da Ducati. Mas certamente ele está se referindo aí à segunda etapa de 2022, quando a moto ficou a teteia, né? Ficou perfeitinha. Só que lembrando também, né? A Ducati escorregava toda vez que o Pecco precisava dar aquela aceleradinha a mais. Era comum de ver a Ducati dele, também do Jack Miller, escorregando de dianteira, né? Um tipo de queda muito comum para a equipe em 2022. Mas a moto era tão boa que eles nem precisavam exceder muito o limite, né? Mas dois detalhes importantes, então, com relação ao Ducati. Veio melhor, tá melhor a moto que ano passado. Então, as rivais que se virem. E dois, isso aí que ele falou, né? A tal da frase aquela da marca de pneus, né? Potência não é nada sem controle. Teste é teste, corrida é corrida, né? Então, o Pecco falando aí que tinha muita agressividade, mas conseguiram resolver ali na eletrônica. Enfim, nossa, estou na expectativa o que vai acontecer. Vai ter corrida sprint, vai ter corrida, calendário mais longo da história da MotoGP. Enfim, que loucura, meus amigos. Estamos todos aqui na expectativa. E o Jack Miller? Imagem na tela. Jack Miller tem dificuldades, ele falou, eu acho que você poderia dizer que é sobre realmente tentar entender essas coisas. Só estou tentando entender o que precisamos da moto. Parece que batemos em uma parede. Então, é descobrir em termos de geometria o que posso fazer para ficar um pouco mais confortável com ela. Demos um passo antes do almoço e fiquei muito feliz com isso. Estamos dando mais um passo só para entender qual é o limite. Basicamente para medir onde estamos em termos de equilíbrio, porque podemos ver nos dados que estou sofrendo um pouco competitivamente. É tudo sobre entender a moto e tentar se adaptar a ela da melhor maneira possível. Tá aí as palavras então do Jack Miller, ele que vem de KTM agora em 2023 e tá tendo sérias dificuldades com a sua moto, né? Tá aí a imagem dele, Jack Miller. Próximo, Pol Espargaró. Que também vem de KTM, né? Pol Espargaró concluiu os testes de MotoGP em Sepang e satisfeito com o trabalho realizado. O piloto da GasGas já pensa na próxima parada antes do início do campeonato. Algumas provas que considera muito importantes. O piloto da GasGas Factory Racing Tech 3 não deu muita importância à posição na classificação. Ele disse, estivemos entre os 5 primeiros quase o dia todo, mas nos últimos momentos todos querem dar uma volta rápida. Aprende-se com a idade, o importante não é terminar em primeiro aqui, mas em Portugal. Palavras do Espargaró, né? Sobre a equipe, parece que ele recuperou o sorriso, ele disse. Em geral, estou satisfeito com todos os parâmetros. Após o primeiro dia, estou surpreso com a forma como a moto mudou e como reagiu. É muito mais fácil trabalhar com esse grupo de pessoas. Eu os conheço e posso ir diretamente falar, sem os filtros que existem nas estruturas japonesas, independentemente de gostarem ou não do que eu digo. Concluiu então o piloto Pol Espargaró.
Amigos, terei que fazer um rápido intervalo de 5 minutos, eu já retorno. Enquanto isso, eu vou deixar na tela para você aí a imagem dos tempos combinados da MotoGP. Vai analisando aí, que eu já retorno trazendo mais informação. Fique aí. Estamos de volta, amigos. Estou aguardando uma encomenda importante aqui, tive que fazer uma pausa. Não era o que eu esperava, não. Mas enfim, vamos lá. Vamos adiante, vamos falar então onde estávamos do Aleix Espargaró. Próximo a falar aqui, daqui a pouco eu trago os tempos, vamos analisar os tempos, daqui a pouquinho, fique ligado. Aleix Espargaró termina o teste de Sepang MotoGP satisfeito, com uma ideia bastante clara da linha a seguir nessa temporada. O piloto da Aprilia já sabe o que vai enfrentar em 2023 e as sensações com sua moto são muito boas depois destes 3 dias de trabalho. E claro, ele também está ciente de que ainda há pontos a melhorar em sua RSGP, embora os de Noale tenham garantido que já estão trabalhando nisso, olha só. Abre aspas, meu sentimento é que a tendência não mudou, a Ducati ainda é a melhor moto e Bagnaia é muito rápido. Os pilotos da equipe satélite também são rápidos, assim como Bastianini. Depois tem o Martin, que impressiona no seco. Sobre a Aprilia 2023, comentou que é melhor que a de 2022. Olha só, a aerodinâmica, segundo o piloto da Aprilia, é melhor tanto nas retas como nas curvas. No entanto, também reconhece que para vencer temos de melhorar alguns pontos. No entanto, é um aspecto que não o preocupa muito, pois a Aprilia garantiu-lhe que estão testando um novo motor em Noale. E ele diz que vai ter os testes em Portimão para testar então, né? Aleix Espargaró também tem apontado a frenagem como um dos pontos a melhorar. Na frenagem a Ducati é incrível, tem o melhor chassis, nenhuma outra moto tem a velocidade em curva da Aprilia, mas essa característica já não é importante na MotoGP. Pelo que vi nos vídeos, a Ducati consegue parar a moto usando as 2 rodas, não só a dianteira. Esses dias tentei diferentes configurações para ter sucesso e tive resultados, fala o Pol Espargaró. Tá aí as impressões também então do Pol Espargaró com a sua KTM, a sua Gas. Deu para notar já, né? A Ducati é o bicho a ser batido novamente e a Aprilia vem com tudo, meus amigos. E a Aprilia vem com tudo. Perdão, falei Pol Espargaró, não, é o Aleix Espargaró, né? Da Aprilia, que trouxe essas impressões aí que eu acabei de falar. Ele está um pouquinho atrás do Maverick Viñales, seu colega de equipe, mas está muito feliz também com a moto 2023, que ele disse que é melhor, então, que a moto 2022. Dando sequência, com mais assuntos por aqui, mais impressões dos pilotos. Antes, uma rápida propaganda. Acesse nosso YouTube, nosso canal do YouTube, nosso outro canal do YouTube, sobre críticas de cinema. Gosta de cinema? Então acesse aí, Críticas de Cinema by Ariel. O canal traz, além de críticas de filmes, filmes novos e antigos, filmes completos para assistir. Só clicar aqui embaixo no nome do canal, ir ali em Meus Canais e você vai encontrar. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. O assunto do último vídeo do canal foi Guerreiro, filme lá de 2011. No canal tem já 225 críticas de cinema para você assistir. Gosta de cinema? Então entra lá, já se inscreve, deixa o like, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Canal sobre cinema nosso aqui na internet. E também tem nosso canal sobre assuntos gerais. Nosso canal
Informa Tudo, canal do Ariel Selba, canal que traz informações gerais. Também é só clicar aqui embaixo em meus canais e você vai encontrar. Não esquece de se inscrever, não esquece do like, aquela coisa toda, ajude o nosso canal a crescer. O assunto do último vídeo do canal é o seguinte: o Google está trazendo um novo recurso para desfocar automaticamente fotos de nudismo, certo? Então, dica sobre tecnologia para você que está também aqui no nosso canal. Acesse aí também, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda. Dando sequência, próximo piloto a falar dos testes é o Franco Morbidelli, nosso Franco. Tá aí ele na tela para você. O sábado foi proveitoso, ele disse: rodamos quando estava seco e depois conseguimos mesmo no molhado. E isso foi importante, pois tínhamos que descobrir como o motor se comportava quando está molhado. Infelizmente, porém, não pude testar a nova aerodinâmica, mas farei isso amanhã. Na hora de usá-lo, começou a chover. Então, Franco fala sobre o motor, ele diz, abre aspas: o novo motor é mais agressivo, tem uma entrega mais perversa, mas é difícil de controlar em algumas situações, já que temos que lidar melhor com as marchas mais baixas. Teremos que encontrar o equilíbrio certo. Ainda assim, foi um dia muito útil, já que reconfirmamos as coisas de ontem, quando estava seco, e conseguimos fazer várias voltas apesar da chuva. Sobre 2023, ele disse: comecei tão agressivo quanto deveria, e isso é importante. Depois de um 2022 não tão bom, é importante ter esse efeito rebote, disse então o Morbidelli. Começou bem, hein? Para os fãs do Morbidelli, ele que é o nosso único representante, apesar dele ser apenas metade brasileiro, né? Ele tem mãe brasileira e pai italiano. Ele que é ítalo-brasileiro, portanto, nosso único representante brasileiro. Os fãs da Yamaha e do Toprak Razgatoglu não querem que ele vá bem, né? Mas fazer o quê, né? Começou muito bem o Morbidelli em 2023, e se isso acontecer, se ele continuar bem, pode ser um motivo para não termos, infelizmente, Toprak Razgatoglu na MotoGP, né? Tudo pode acontecer agora neste ano, mas repito novamente, teste é teste, corrida é corrida. Dando sequência por aqui, hora de falar do último piloto, que eu tenho as impressões por aqui, mas antes o chat, nosso chat bombando hoje, apesar de um horário não tão bom, né, para a live. O Nilo Bob escreveu: o cara que tinha a melhor moto 2022 diz que a 23 está ainda melhor. Imagina como tá a cabeça dos japoneses. É verdade, Nilo, é verdade mesmo, né? Certamente os japoneses têm problemas para resolver, porque a italiana Ducati vem bombando. O último piloto que eu falo agora, que eu trago informações, é o Marco Bezzecchi. Vamos lá com o Marco Bezzecchi, imagem dele na tela. Marco Bezzecchi, cadê o Bezzecchi? Deixa eu pegar ligeirinho uma imagem aqui. Às vezes ao vivo é ao vivo, às vezes nem tudo tá preparado, né? Ah, rapidinho a gente resolve o problema, né? Tá aí a fera! Tá aí o gigante, né? E o que foi que o Marco Bezzecchi disse? Vamos lá. Marco Bezzecchi acredita que exceder as pressões atuais dos pneus estabelecidas pela Michelin pode se tornar um risco à segurança dos pilotos da MotoGP. A pressão máxima da Michelin no pneu dianteiro é de 1.9 bar, que seria 27,5 PSI de pressão, né? A mesma de sempre, enquanto no traseiro é 1.7 bar, equivalente a 24,6 PSI. No entanto, as pressões dos pneus devem ser monitoradas mais do que nunca, graças a um sistema de dados em tempo real implementado para 2023. E o estreante do ano da última temporada estava entre os pilotos para sentir, né,
que poderia correr o risco de cair se, para evitar pressões abaixo de 1.9 bar, as pressões iniciais são maiores do que antes. Falando sobre o assunto, no teste de Sepang, Bezek estava mais preocupado com a segurança dos pilotos do que com possíveis penalidades por cair abaixo da pressão. Ele disse, olha só, para mim é muito perigoso ir com a pressão dos pneus muito alta. Muito alto aumenta o risco e você só precisa de 0.02 acima para largar e dar problema no pneu. Será crucial entender isso. Espero que a regra não seja oficial, porque acho que é sobre a segurança da Michelin não ter pneus usados com baixa pressão, mas também a segurança de todos nós. Tá aí as palavras então do Marco Bezek. Sobre a pressão dos pneus já falamos no nosso site informatudo.com.br, pesquise lá. Link está aqui na descrição. A matéria diz: infringir limites da pressão dos pneus vai dar penalização na MotoGP em 2023. Eu tenho uma matéria, inclusive, separada, vou postar possivelmente nesta semana. A Suzuki ia se beneficiar dessa nova regra que está chegando. A ideia é punir pilotos que vierem com pressão diferente da recomendada pela Michelin, né? E a Suzuki iria se beneficiar disso muito bem. Só que, infelizmente, ela amarelou, né? Saiu da MotoGP. Bom, já finalizando nossa live, então, quero trazer agora o que descobrimos nos primeiros testes. Trazer um resumão aqui com 8 pontos a destacar. Vou começar aqui falando número 1. Bagnaia, Bastianini e Ducati estão em fantástica forma, com certeza, deu pra notar já, né? A Ducati, sem dúvida, é o bicho a ser batido. 2. Os satélites da Ducati vão incomodar, hein? Com certeza, novamente vão incomodar os satélites da Ducati. A Gresini é o terceiro ponto, inclusive, né? A Gresini parece que não sentirá a falta do Enea Bastianini. Os seus pilotos vêm muito bem, obrigado. A Gresini que perdeu o Enea Bastianini, porém parece que não vai fazer muita falta não, porque o Alex Marquez vem muito bem, o piloto Di Giannantonio também vem bem, enfim, né? 4, falar da Honda. A Honda não mudou, mas o Marc Marquez a princípio poderá dar tudo neste ano fisicamente. A Honda parece a mesma de sempre, só que o Marc Marquez pelo menos não, né? Esse aí é o Mir, né, na tela, mas o Marc Marquez vem bem e o Mir também. Então, quem sabe esses dois pilotos tirem água de pedra, porque a moto em si não parece melhor. 5. Mir deve ser o companheiro mais forte de Marc dos últimos anos. 6. A Yamaha encontrou a velocidade que ela procurava. Porém, a cara ali do Fábio Quartararo não é das melhores, né? Eles conseguiram a velocidade, mas no final ficaram 1 segundo atrás dos demais e o pior, eles não sabem por que eles estão 1 segundo atrás dos outros. 7ª coisa que descobrimos nos testes: a Aprilia parece ótima e a Aprilia quer mais, né? A Aprilia parece ótima, mas a Aprilia quer mais. Tá aí a Aprilia na tela, né? Tá aí a Aprilia na tela pra você. E por último, 8ª coisa que descobrimos nos testes: o potencial da KTM é um enigma. Quero colocar essa imagem enigmática aqui, né? O que esperar da KTM em 2023? É um enigma realmente. Será fim de grid? Será que a Honda será fim de grid? Quem será o fim de grid neste ano de 2023? Yamaha? Ah, Yamaha acho que não, né? Enfim. Bom, com tudo que vimos, Viñales, que mostrou vislumbres de ser, deixa eu colocar ele na tela aí pra você, né? O Mavecão, Maverick Viñales, mostrou deslumbres de que
deve ser uma ameaça consistente para vitórias. Na última temporada, foi indiscutivelmente o piloto não Ducati com melhor desempenho em Sepang, o que é uma boa notícia para onde está seu potencial, mas também para a moto, né? Embora a entrega de potência tenha sido uma área que Espargaró sentiu que poderia ter sido melhor em Sepang, Viñales afirmou que foi um dos seus maiores pontos fortes no teste, depois de lutar com essa área em 2022. Os próximos testes de MotoGP 2023 estão previstos para 11 e 12 de março em Portimão, no próprio circuito que abrirá a temporada no dia 26 de março. Então os olhares todos fixados naquele teste que acontece lá em Portimão, já palco do teste. Então antes de trazer os tempos para você, quero acessar aqui o nosso site e mostrar para você esses 8 pontos que nós aprendemos, né, com os testes, para você poder verificar aí. Esse aqui então é o nosso site, navegue com frequência, informatudo.com.br. Você clica aqui em Motociclismo News, já repara aí a velocidade com que o site abre. Daqui a pouco eu falo sobre isso no final da live. Deixa eu abrir aqui a nossa matéria. Tá aí os tempos, se você quiser depois verificar, informatudo.com.br. Aqui na tela para você, então, as 10 coisas que aprendemos, ou melhor, as 8 coisas que aprendemos sobre os testes de Sepang. Tá aí na tela. E para fechar agora, vamos então aos tempos, que é o que interessa nesse momento, né? Os tempos da MotoGP, primeiro teste oficial lá em Sepang, teste de 3 dias, mas devido à chuva os tempos ficaram no dia 3. Deixa eu colocar na tela aqui para você, vamos analisar os tempos então da MotoGP, os tempos combinados, né? Confesso que eu não verifiquei se todos os tempos foram no dia 3. Basta ver agora aqui, né? Vamos ver aqui. Tempos então. Não foram todos não. O Miguel Oliveira e o Fábio Quartararo conseguiram melhores tempos no dia 2. Bora lá então, vamos começar de baixo para cima, né? Começar de trás para frente. Tempos de 2022, Jorge Martin, 1:57.7. Vamos lá então, 25º, o Nakasuga, piloto de testes da Yamaha. Testou só no primeiro dia, 2:01.239. 24º, Stefan Bradl, testador da Honda Repsol, 2:03. Olha a diferença, né, dos pilotos de teste para os pilotos oficiais. 23º, Cal Crutchlow, testador também da Yamaha, 1:59.9. Ele que tem um pouquinho de experiência no MotoGP, né, e um pouco de ritmo, né. Augusto Fernandes, confesso que eu imaginei que eu viria ele mais para cima, né, só que a KTM, como falamos antes, tem os seus problemas a resolver, né. A KTM tem os seus problemas a resolver. O Augusto Fernandes, que vem lá da Moto2, espanhol da GasGas KTM, fechando 1:59.6. Nakagami da Honda Satélite, 1:59.5. Franco Morbidelli, acabou ficando em 20º, né? Veio bem, mas nos tempos não, né? Porque a Yamaha tá bastante complicada, né? Franco Morbidelli, então, fechou 1:58.986. Deixa eu ver aqui o nosso chat, antes de continuar. Alô, abraço, Nilo Bob. O Franco é meio italiano, meio recifense. Não sei, confesso que eu não sei. Eu sei que ela é nordestina, assim, a mãe dele. Mas não sei dizer
Nem sei se ela mora no Brasil, aí já foge o meu conhecimento. Ué, live acabando, mas não é nem meia-noite ainda. Não, não acabou ainda não. Estamos aqui na ativa, deixa eu ver quanto tempo. Era pra ser rápida a live, né? Já tem quase 1 hora de duração, né? Nossa live, mais quase 1 hora de duração. Fica aí, estamos finalizando sim, mas analisando os tempos agora da MotoGP. Vamos voltar aqui. Voltar aos tempos. O Morbidelli então 1:58.9 e o Quartararo fechou 1:58.9 também, né? Olha só, Quartararo mesma tocada do Morbidelli, é o que eu falei antes, tudo em aberto para 2023 entre esses dois pilotos e a vaga também lá do Toprak, que só vai vir para cá se tiver vaga de equipe principal. Já fizemos matéria aqui no canal dizendo, né, e afirmando isso, Toprak não vem se não tiver vaga na equipe principal. E aí a Yamaha duvido que tire um desses dois pilotos da equipe principal se os dois tiverem bom ritmo. Não tem por que fazer isso, né? E ela nem tá muito preocupada em trazer o Toprak. Tá muito feliz lá. Tem piloto bom aqui na MotoGP e não adianta você trazer o Toprak pra fazer milagre nessa moto aí, né? Não adianta. Se ela não fornecer uma moto boa, nem o Toprak consegue algo melhor, né? Pelo menos é o que eu tô afirmando aqui, concorda comigo? Deixe seu comentário. O 19º foi o Alex Rins, agora da Honda. O Rins fechou 1:58.9. O Mir 1:58.7. Tá bem pertinho do Mir, hein? O Rins tá vindo muito bem, muito rápido, né? Jack Miller, 18º da KTM, 1:58.9. Quartararo, então, 17º, 58.8. Foi o melhor tempo dele. Ó, o Morbidelli conseguiu melhorar no terceiro dia. O Quartararo não, né? Foi um desastre. Bem parecido o tempo dos dois. Joan Zarco. Olha o Zarco aí que vai perseguir mais um ano. Vai perseguir mais um ano a sua primeira vitória. Não tem vitória na MotoGP ainda, né? O Joan Zarco. Que loucura, né? O Zarco já persegue, já tem pole, mas não tem vitória, né? 1:58.8. Miguel Oliveira, 15º colocado. Português da Aprilia vem com o melhor tempo de 1:58.8. Brad Binder, 14º da KTM, 1:58.8. Paul Espargaró, Gas, 1:58.7. John Mir, colega do Mark Marques, 12º com a Repsol Honda, 1:58.7. O Marques fez 1:58.6. Olha o Mir aí, vai incomodar o Marques. Raul Fernandes, da Aprilia, 1:58.7. Olha o que é uma moto vir bem, né? Olha só a Aprilia levando o Raul Fernandes para 11º. Ele que foi horrível no passado na MotoGP e agora vem nos testes, pelo menos, né? Em 11º. Olha nisso. Já tá com experiência, né? Mark Marques, 10º, P10 pra ele. 1:58.6. 1:57.8 o líder. Até o Fábio Quartararo, 17º, todos dentro do mesmo segundo. Loucura, né? Seguido por aqui é Alex Marques. Olha o Alex aí, olha o que a Ducati faz com o piloto, né? Será que o Alex vai calar a boca de muita gente? Eu tô confiante nele também. Muita gente diz que ele não tem qualidade, enfim. Só que ele se arrastou com a Honda, né? Agora tem uma Ducati. Dizem que a Ducati recupera qualquer piloto. Se a moto é boa, certamente é barbada, né? Entre aspas. Tá aí o Alex, 1:58.358. Olha quantas Ducati, né? Entre os 9 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ducatis entre os 9. Quem não é Ducati aqui é a Aprilia. Que coisa louca, né? O Marco Bezzecchi Ducati com a VR46. As duas VR46 entre os 10, né? 1:58.3. Fábio Di Giannantonio, Gresini Racing, 1:58.3. Aleixo Espargaró, Aprilia, P6 para ele, 1:58.3. Jorge Martin, Ducati Pramac,
tá mordido por não ter conquistado a vaga para a Ducati principal, perdeu a vaga para o Bastianini. Só que falhou muito em 2022, né? Errou demais. Martin 1:58.2. Enea Bastianini, ó a briga aí dos dois. 1:58.1. Quero ver, que ano. Meu Deus, eu tô arrepiado só de pensar aqui, ó. Vai ser um ano fantástico. Maverick Viñales P3, ó o Viñales aí. Melhor Aprilia, né? 1:58.0. Bagnaia segundo, 1:57.9. E o Luca Marini foi o líder do final de semana em Sepang, da VR46, com 1:57.8. Então é isso, ó, 80 milésimos entre o Bagnaia e o Marini, P1, P2. O Viñales 0,147 em P3, nada também, né? 0,147 do líder, né? Do Marini, mas apenas 0,067 do Pecco Bagnaia. Então é a loucura, né? Olha os tempos, né? Olha só os tempos, meus amigos. Que coisa maluca. 1 segundo, ponto 008. O tempo do Quartararo, né? Com relação ao Marini. É um intervalo grande, você vai pensar no nível da MotoGP. A Yamaha tem muito que melhorar, só que é dentro do mesmo segundo, né? Dentro do mesmo segundo você tem 17 pilotos. Isso é uma coisa realmente fantástica. Bom, por hoje é isso então, meus amigos. Tá bom por hoje, né? Chegou até aqui? Então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, dá uma força aqui no canal. Clique em todas as notificações. Todo dia tem vídeos aqui com muita coisa interessante pra você. Aqui falamos do mundo das lutas, do UFC, com o UFC, né? O automobilismo, especialmente a Fórmula 1 e a moto velocidade com MotoGP, Moto2, Moto3, Moto E e Mundial Superbike. Considere compartilhar também nossos links com seus contatos e ajudar o canal então a crescer e trazer mais e mais conteúdo. Lembrando que nós transmitiremos também as melhores corridas e lutas ao vivo, tudo aqui no canal, por isso fica ligado. Acesse nosso site, é o informatudo.com.br/esportes, esse que está aí na tela para você. Eu vou colocar aqui agora. Tá aí, né? E também segue o nosso Pix, caso você possa e queira nos ajudar financeiramente, tá aí na tela para você. 2 códigos para você que mora aqui no Brasil e pode usar o Pix. E também no nosso site que eu citei. Acesse aí. Lá, além de informações, também tem nossos serviços e produtos. É só clicar aqui na página inicial do site. Você vem aqui embaixo, produtos e serviços. Já repara aí a velocidade com que o nosso site carrega, né? Você tem site próprio? Tá lento? Tá caro? Então vem para o portal Informa Tudo e confira o nosso provedor de sites. Além de rápido e eficiente, tem um custo bastante em conta. Ali no site você encontra os valores e tudo mais, tá bom? Basta entrar em contato conosco. Fornecemos também outros produtos e serviços, como computadores e peças, gravações para rádios, streaming e muito mais. Acompanhe tudo na página Informa Tudo, o link aqui na descrição. Por hoje é isso, meus amigos. Quero encerrar colocando na tela o bicho a ser batido, que é esse aqui. E também o bicho que parece que vem bem, né? Que é esse aqui. Quem leva em 2023? Não sei. Só sei que vamos descobrir logo logo. Por hoje é isso, amigos. Essa foi mais uma live. Obrigado a todos e até a próxima. Não esquece. Acelera, mundo! A qualquer momento estaremos de volta. Valeu, obrigado, um abraço. E até mais.